A prefeita Jaqueline Coutinho, prefeita de Sorocaba, encaminhou à Câmara de Vereadores ofício sugerindo a redução de 20% do salário de seu subsídio, assim como 2 secretários municipais pelo período de 2 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, caso necessário, como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia da Covid-19. Formadora de opinião do rmsnews.com.br, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em direito civil, ou seja, professor de direito civil, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Doutora Emanuela Barros, justiça seja feita. Não é que a prefeita Jaqueline Coutinho tomou essa iniciativa nas últimas 24 horas por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão de 5 entidades, sendo elas a Associação Comercial, juntamente com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o Ciesp Sorocaba, os Sim Comerciários e a Sociedade Médica. Eles redigiram um manifesto público direcionado à Prefeitura e à Câmara, cobrando o compromisso público da prefeita que, ao assinar o decreto de estado de emergência realizado no início da pandemia da Covid-19, informou que iria propor a sua redução salarial de seus secretários e vereadores, fato que ainda não tinha acontecido. Entretanto, antes tarde do que nunca, doutora Emanuela? Sim, na verdade, aquela expressão, né? Quem ajoelhou tem que rezar, né, Oliveira? Quando se deu essa questão, né, da pandemia, do Covid-19, a sociedade civil encarou isso, né, com muita resignação. Os contratos de trabalho estão sendo suspensos, as pessoas têm recebido menos, né? Todo mundo está dando a sua parcela aí, né, de ajuda. E natural que os políticos, né, que tem hoje, sim, uma remuneração poupuda, também entram nessa, né? Eu acho que desde o começo aí do comitê e a questão que se estabeleceu o comitê de crise, colocou-se essa sugestão e até agora nada. Nós passamos aí já, né, 8 semanas aí, né? Muito mais do que uma quarentena. A gente fala quarentena do Covid-19, mas de quarentena já está bem, já ultrapassou bastante, né, dos 40 dias. E aí eu acho que é uma responsabilidade social, né? Porque eu não vou cair aqui, Oliveira, na demagogia de falar que político não precisa receber, que ganha muito. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, todo trabalho deve ser remunerado, inclusive das pessoas que trabalham politicamente. Mas eu acho que se grande parcela da população está sendo, de certa forma, penalizada, né, pela pandemia, natural que todos, né, sem exceção, né, que contribuam. E principalmente aqueles que têm o seu popudo salário. Então, acho que devia ser não só 20, mas até um pouco mais, né, dessa porcentagem. A Assembleia Legislativa de São Paulo concedeu 30%. 30%, o impacto, exatamente. eu acho que a iniciativa da Assembleia é fantástico. O impacto dela ultrapassa a casa dos 300 milhões. Inclusive, daqui a pouco, nessa edição, nós estaremos conversando com a deputada Maria Lúcia Amari, que estará falando sobre essa questão também, doutora Emanuela. Não, e é um dinheiro que vai ser impactado na área da saúde, né? Na área onde mais precisa, né? Então, assim, eu acho que é responsabilidade social. Quando a gente fala de república, da res pública, da coisa pública, a gente tem que entender que todo mundo tem que se sacrificar. Infelizmente, nesse país, quem se sacrifica é o operário, é o pobre, é o trabalhador, né? É o aposentado que ganha um salário mínimo, né? E a gente não vê as pessoas que mais poderiam contribuindo. Então, eu louvo a iniciativa, né, dessas entidades. Eu acho que elas vão ao encontro do que a sociedade civil espera, que é a responsabilidade dos nossos governantes. E tem que dar o exemplo. Eu acho que a Jaqueline precisa partir dela, essa iniciativa mesmo. E eu tenho certeza que também, por ser um ano eleitoral, ninguém vai ser contrário a isso. Pelo menos na linha de frente, nós não vamos ver esse posicionamento.
A gente quer saber como vai ser a costura nos bastidores, né? E aquela questão também, é lógico que todo mundo... eu também tenho essa linha, eu não vou pela linha da demagogia, de que o político não deve ganhar, todo mundo deve ganhar pelo seu trabalho executado, né? Agora, nesse momento, a discussão não é se é justo o valor ou não pago, né? Se deve reduzir ou não. A questão, acho que nesse momento, é a sinalização, né, doutora? É necessário, né? É aquela necessário. coisa de contribuir mesmo. Tá todo mundo assim, né, Oliveira? Você teve o seu salário reduzido, tenho certeza. Eu tive o meu, né? A gente tem aí, infelizmente, muita gente que não tem nem está ganhando. Por exemplo, as perícias dos aposentados aí, das pessoas que estão doentes, não está acontecendo, porque a gente sabe que o governo tá aí fechando a torneirinha para todo mundo. Agora, quem pode e deve contribuir são os nossos governantes. Eu acho que o exemplo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deu é perfeito. Eu acho que Sorocaba, inclusive, devia seguir o mesmo patamar dos 30%. Mas nesse caso aqui não tem que ter chororô, não. Eu até ia falar de uma questão de funcionários públicos, mas ou seja, para tomar cuidado, principalmente nesse momento que os servidores estão trabalhando na linha lá de frente, principalmente na saúde, e não só de saúde. Para você fazer a saúde movimentar, existe toda uma equipe por trás, são motoristas, né, ajudantes, assistentes sociais, educação. Está todo mundo trabalhando em dobro, né? A pessoa que limpa ali como fala, o chão da unidade hospitalar, né? Então eu ia falar, mas não é incluso nesse caso. Então tá certo, porque senão a gente, né, tá corretíssimo. É só os cargos eletivos, né? São só os cargos eletivos. Vereador, que desempenha um trabalho fantástico, né? Ok, tudo bem, não vamos entrar no mérito se está muito ou não, é uma outra discussão para uma outra época, mas nesse momento a questão é a participação de todos. Doutora Emanuela Barros, formadora de opinião do rmsnews.com.br, ela que é advogada, especialista em direito civil, professora de direito civil, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Daqui a pouco volta conosco aqui no rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado.